áudio, então, por favor, um outro aluno aí fique responsável por me chamar se alguém tiver alguma dúvida, tá certo? Deixa eu abrir aqui de novo. Aí. Aí. Ué, cadê minha janelinha que não tá abrindo aqui, gente? Enfim, não sei. Bom, então, agora a gente vai entrar propriamente dito no que será a nossa disciplina, né? Que é falar exatamente sobre como deve ser a nutrição, né? Em cada etapa, em cada fase fisiológica de vida, né? De vida humana que a gente tem, certo? A gente vai iniciar a aula de hoje, então, falando de nutrição na gestação. Na verdade, eu iniciei aí falando de gestação e lactação, mas a gente só vai dar uma introdução da lactação e vamos falar de lactação efetivamente na próxima aula, porque eu ia até botar as duas juntas, mas a aula ia ficar muito extensa, então eu achei melhor deixar só a gestação para hoje e aí a gente passa a lactação para a próxima aula. Tá todo mundo vendo os slides, tudo direitinho? Uhum. Já tá grande, tá? Eu estipulei o limite é 20 slides. Passou disso, já tá grande. Ah, é? Pois Porque bem. é Então, Tá sim, vendo senhora. direito? Estamos vendo sim. hoje eu tenho 31, mas eu prometo que eu tentarei ser bem sucinta. Mas aumenta ele, Maria. Bota ele na tela toda, fica melhor pra mas gente aí diz que ler. quando eu boto Ela na quer que tela a gente toda, fique você... vendo ela também. Não, dá pra ver ela e ver o slide. É porque tá aparecendo, tipo, as coisas do Word. Do PowerPoint, né, no caso. Então, tá dando Sim. para ver o slide e eu? Sim. Sim. Importantíssimo, de suma importância. Se eu passar o slide, tudo bem? Sim. Porque eu acho que foi esse problema que a gente teve no começo daquelas aulas no último semestre. Foi isso, quando eu passava o slide, Peraí, parecia que não ainda tá passava pra pequeno, você. né? Não, tá Bota aí a grande. apresentação de slides. Porque pra mim tá pequeno. Ai, Sim, Jesus, é só pra ficar do tamanho da tela do computador, entendeu? Lá em não é assim, cima, ó, não? do lado de animações. Eu não tô conseguindo ler, não. Tá muito pequeno. É Apresentação isso de aí. slide. Apresentação do Aham. slide Aí do bota do slide início, atual. do Ou começo, do ou início. do... Mas Tanto era isso que eu faz. tinha feito, Pipo. E não deu Tipo, Mas certo? não abriu, não. E pra mim aí? continua pequeno. Pra mim também Pois continua é. pequeno. Pois é, pra mim já abriu. Então toca o burro. Vamos embora. Então, não É, tô mantém, sabendo. mantém. 12 por 8, 12 por 8. Vambora. Não deu certo, tá? Tudo na Então, ó, normalidade. pra mim tá totalmente aberto aqui. Pra gente tá Pra pequeno, porque a você tá gente tá no vendo a pequeno. tela e você. Mas tá ótimo. Tá bom. Não, é Tá por isso eu acho não. É BO mesmo do seu computador. Erro de vocês. Tô brincando. Ah, tá bom. A culpa é minha. Tudo bem, fazer o quê? Deve ser mesmo. Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. Vamos lá, então. Hoje, então, a gente vai falar de nutrição na gestação. Qual é o foco primário, né, principal da nossa disciplina? Dar para vocês as chaves necessárias para uma boa orientação para cada fase fisiológica da vida humana, certo? Ou seja, saber tudo aquilo que vai ser importante em termos de nutrientes a serem indicados e ou suplementados nessa fase, algumas orientações de retirada ou de introdução, tanto alimentar como de rotina ou de estilo de vida, tá? Ou seja, dar para vocês todos os nortes, né, todas as diretrizes necessárias para se fazer uma boa orientação nutricional em cada fase de vida, para se desenvolver, né, um bom planejamento, né, uma boa estratégia para cada fase fisiológica da vida humana, certo? Então, não é novidade para ninguém que a nutrição é fundamental e importantíssima quando a gente fala de gestação, porque nós estamos falando de uma fase de concepção, ou seja, uma fase onde eu estou tendo o início de tudo acontecendo, né? O desenvolvimento de um organismo sendo gerado ali dentro
de um outro organismo, certo? Então, é fato que nessa fase é fundamental que eu tenha todos os nutrientes existentes, vamos dizer assim, nutrientes essenciais e condicionamentos essenciais, precisam fazer parte dessa fase para que eu tenha um bom desenvolvimento fetal acontecendo dentro desse útero, né? Acontecendo dentro dessa matriz formadora, certo? E isso acontece, né? E a gente sabe que isso acontece porque a única forma que esse feto tem de se desenvolver, né, dentro desse útero é através daquilo que ele recebe do seu hospedeiro, através daquela oferta de substratos provenientes dos nutrientes ao qual o hospedeiro, né, que no caso é a mãe, a grávida, a gestante, está se alimentando e passando, consequentemente, né, por meio principalmente placentário, para esse feto, para que ele tenha todo esse desenvolvimento, crescimento, até o seu nascimento, certo? É consenso em toda a área científica, né, de estudo nessa área, de que deficiência nutricional pode ter influência direta em um parto prematuro. Existem várias vertentes científicas que indicam que a prematuridade pode acontecer por causa de inadequação nutritiva. Porque como aquele organismo não tem uma boa oferta, né, uma oferta adequada, né, boa nem é a palavra, assim, uma oferta adequada, tanto em qualidade quanto em quantidade de nutrientes, por não ter essa oferta adequada, esse organismo acaba expulsando, né, o feto, que seria aquele que está sugando, vamos dizer assim, as forças desse organismo, e por não ter uma adequação nutricional, esse organismo expulsaria esse feto prematuramente para que esse organismo, o organismo da mãe, consiga continuar vivendo, né? Vamos dizer assim, consiga continuar fisiologicamente ativo, certo? Então, é consenso em várias vertentes científicas de que sim, uma má nutrição, né, uma inadequação alimentar pode levar a uma prematuridade de nascimento fetal, né, neonatal, por conta desse organismo não conseguir suprir as necessidades demandadas desse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, manter a vida, né, da mãe, né, do organismo da gestante, e aí ele acaba, então, expulsando esse feto, certo? E logo após o nascimento, a gente continua tendo a necessidade de uma boa nutrição, né, de uma nutrição de qualidade, por conta da lactação, que acaba sendo um processo onde eu vou continuar fornecendo substratos, né, nutrientes para aquele organismo agora neonato, né, que saiu de dentro do organismo da gestante, para continuar o seu desenvolvimento, né? Já que principalmente desenvolvimento cerebral, né, e término de crescimento de órgãos vai acontecer na fase extrauterina, que seria após o nascimento, certo? Estão me chamando lá. Deixa eu ver o que é. Você tá passando o slide, Carol? Eu tô, não passou, não? Não, tá parado no 2. Tá vendo? Eu não posso deixar isso pequeno. Eu não posso deixar isso grande. Eu já estava lá no terceiro slide. Agora passou pro 4º. Então. Show. Então, eu já 3. falei desse 3, tá? Sim. Agora eu tô no 4, exatamente, tá? Show. Então, eu tô cheia de janela aberta que tá me confundindo tudo. Peraí, pronto, agora foi. Vocês estão vendo? Uhum, do 4. Tá? Do 4. Então tá. E então, na fase extrauterina, eu continuo tendo essa necessidade por conta da lactação, que acaba sendo a única alimentação que esse indivíduo que acabou de nascer vai receber. E, portanto, é através dos nutrientes recebidos pela lactação que ele vai continuar o seu desenvolvimento e crescimento, certo? Existem também vários conceitos e várias vertentes científicas que dizem que a doença, né, ou
um início formador de uma doença acaba acontecendo ainda na fase uterina. Então, essa qualidade alimentar, né, essa qualidade nutritiva, também iria influenciar diretamente como está acontecendo o crescimento e desenvolvimento desse feto e também desenvolvendo possíveis ou possibilidades, né, de comorbidades que poderiam aparecer já na sua fase adulta. Então, na verdade, a nutrição, quando a gente fala em fase de gestação e lactação, acabam sendo primordiais para que eu tenha um bom desenvolvimento, né, desse feto, e não só um desenvolvimento que seja de qualidade, mas um desenvolvimento também preventivo, né, que seria um desenvolvimento onde eu acabo conseguindo construir um organismo mais forte, né, um organismo mais apto e mais capaz de lutar contra possíveis doenças ou comorbidades associadas que poderiam existir na fase adulta dessa criança. Existem diversas mudanças fisiológicas que vão acontecer na gestação, e isso é óbvio, né? Pensando no simples, é fácil a gente entender que é um organismo que vai começar a gerar outro organismo. Então, é óbvio que alterações, mesmo que se a gente não pensasse em alterações fisiológicas, mas alterações físicas já iam acontecer, né, nesse organismo para que isso fosse possível. Então, pensando mais além, a gente pensa em mudanças fisiológicas e biológicas e no funcionamento orgânico desse organismo para que aconteça o desenvolvimento desse novo ser, né, desse novo indivíduo que está sendo gerado ali naquele útero. São inúmeras mudanças que vão acontecer nesse organismo, porém algumas são assim as mais importantes, né, são as alterações chaves aos quais a gente precisa estar sempre atento para que, ao desenvolver, ao planejar e ao orientar nutricionalmente essas gestantes, a gente entenda que essas alterações podem dificultar, né, esse processo de nutrição adequado, ou que podem também impactar diretamente em como essa nutrição vai ser aceita ou não por esse organismo que a gente está orientando, certo? E aí as principais mudanças, então, que a gente precisa estar sempre atento vão ser essas que estão listadas aí no slide. A primeira seria o volume e a composição sanguínea, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter um aumento significativo do volume sanguíneo, né, dessa mulher, né, dessa gestante. Até o final da gestação, isso quase que dobra, né, aumenta ainda mais. E aí, com isso, a gente vai ter uma diminuição de hemoglobina, né, de albumina, que vão ser os principais responsáveis pela geração de edemas, né, nesse organismo, pela falta dessa albumina, e vai ser a principal responsável pela geração de anemia nesse organismo, já que eu vou ter essa diminuição de hemoglobina, né, que seria um dos mecanismos mais importantes para a construção celular sanguínea. Então, a maioria das gestantes, principalmente no que diz respeito a final de gestação, vão acabar apresentando de uma forma ou de outra uma anemia, sendo leve, moderada ou até mesmo grave, né? E vão apresentar a geração de edemas também, leves, moderados ou graves. E, portanto, a gente precisa estar atento a esses sinais para que a gente possa, talvez, através, né, de uma melhoria de oferta nutricional ou de alteração de alguns alimentos consumidos, tentar otimizar, né, melhorar o máximo possível esse quadro, certo? Com relação à função gastrointestinal, o trato gastrointestinal é um dos que mais vai sofrer, vamos dizer assim, né, alteração no que diz respeito a, quando eu estou falando de gestação, né, lógico, salvo as alterações na parte, né, sexual, né, nos hormônios sexuais que têm relação direta com a gestação. Mas não pensando em sistemas que têm relação direta com a gestação, talvez o sistema gastrointestinal seja um dos que mais vai sofrer alterações
Isso por conta da sua proximidade, né, dos tecidos responsáveis pela geração desse feto, né, que no caso vai ser o útero, né, que vai estar diretamente ali interligado, bem próximo, né, ao estômago e ao intestino. Então, essa proximidade faz com que eles acabam, né, todos os tecidos e órgãos gastrointestinal tenham que fazer muitas alterações no seu funcionamento por conta dessa distorção física que eles vão acabar tendo, né, por dessas distorções físicas que vão acontecer por conta dessa proximidade com o útero, né? E também por alterações do próprio organismo que serão feitas, né, ao longo desse sistema para que eu tenha uma melhor qualidade absortiva. Porque se eu estou falando que eu preciso de uma oferta de substratos, de nutrientes que seja né, legal, de qualidade para esse feto, esse organismo entende que eu preciso melhorar a qualidade absortiva dessa mulher para que ela consiga ter os melhores substratos sendo ofertados para esse feto, certo? E aí isso vai ter um reflexo direto em toda a forma como esse organismo vai pensar em alimentação, né? Ou seja, vão ter sintomas, sinais que vão afetar diretamente a forma de se alimentar desse indivíduo, dessa mulher, né, dessa gestante, durante esse processo. Então, aparecimento de náuseas, de vômitos, né, alteração, principalmente no funcionamento de excreção. Então, tudo isso vai afetar diretamente a forma como essa mulher vai querer se nutrir, como ela vai querer se alimentar. E isso acaba vindo como uma das barreiras também, um dos problemas que a gente vai ter que resolver, né, para que a nutrição seja efetivamente de qualidade nesse organismo. Então, a gente tem lá no primeiro trimestre, por exemplo, o desenvolvimento de muitas náuseas, de muitos vômitos, né, que fazem com que o apetite, a vontade de comer fique alterada. Depois a gente tem um retorno desse apetite voltando com muita voracidade, né? O que vai fazer com que essa mulher queira, às vezes, se alimentar de alimentos que não são tão nutritivos assim, porque esse aumento instantâneo de apetite pode provocar a necessidade por alimentos ricos, né, em açúcar simples, em gorduras, certo? A gente vai ter casos de desejo, de aversões, que tem relação direta também a como essa mulher vai como que ela vai se comportar no momento alimentar. Então, como a mulher na gestação ela fica com os sentidos muito aguçados, ela acaba tendo o sinal de cheiro dela é maior, né? Então, cheiros que não são tão agradáveis assim para ela acabam sendo um problema na hora da alimentação. Então, se algum alimento manifesta, né, um odor que não é tão agradável, isso vai dificultar, vai fazer com que ela acabe não querendo fazer essa alimentação por conta desse cheiro, né? E também a gente vai ter alterações hormonais que vão acabar impactando diretamente no funcionamento, e aí principalmente no que diz respeito ao funcionamento de intestino, né? A gente vai ter uma redução drástica da motilidade gastrointestinal, uma reabsorção aumentada de água, e isso vai refletir diretamente em quadros de constipação. É clássico, quase toda gestante vai apresentar um quadro de constipação, principalmente associado a essa diminuição na motilidade intestinal. Por que essa diminuição acontece? Tanto por conta dessa proximidade física com o útero, né, por estar muito próximo, então para que o útero consiga ter espaço de crescimento, esse intestino acaba mudando um pouco de posição e se estreitando, e tanto para que a absorção seja aumentada. Então, fisiologicamente, o organismo entende que esse trânsito precisa ser mais lento para que a absorção fique mais otimizada, né? Ou seja, uma série de fatores vão colidir exatamente
nessa disfunção gastrointestinal, né? Uma parte gástrica muito abalada, principalmente no que diz respeito a sentidos, né? A cheiro, a enjoo, a náuseas, a inapetência alimentar, e uma parte intestinal muito disfuncional no que diz respeito a processo excretório, né? Dificuldade de evacuação, fezes muito endurecidas, né? E aí, isso normalmente vai ter relação direta também com uma diminuição da ingesta de líquido, que a gente vai falar mais à frente aqui nessa aula. Então, tudo isso, né, vai somar a essa dificuldade em se manter uma qualidade nutricional, e que serão barreiras que a gente vai precisar ultrapassar para conseguir que as nossas estratégias sejam efetivamente aceitas por essa gestante. A gente tem a formação da placenta, né, que é uma alteração fisiológica importantíssima que vai acontecer nesse organismo. É na placenta que esse feto, né, vai desenvolver, vai crescer. Ela que vai ser responsável por toda essa regulação de crescimento e desenvolvimento fetal. E ela é a principal condutora, né, dessa troca de nutrientes. Então, a nutrição, efetivamente, né, de feto vai ser feita através desse transporte placentário. Então, é fundamental uma nutrição adequada para que eu tenha uma boa placenta, né, uma placenta de qualidade, que ela seja capaz e apta de fazer todo esse transporte, né, não só de nutrição, mas de oxigênio, de outros produtos também, mas fundamentalmente essa nutrição fetal que vai ser responsável por esse desenvolvimento e crescimento desse feto, tá? A função renal, né? Então, uma das alterações que serão importantes e que vão impactar na resposta nutricional dessa gestação vai ser essa alteração de função renal. Então, a filtração ela precisa ser aumentada, né? E ela é aumentada drasticamente. Então, com isso, eu acabo tendo um aumento de micção acontecendo, né, ao longo do dia. Não significa que eu tenho um aumento de volume urinário, mas sim um aumento de micção contínua. Isso acontece por dois fatores principais, tanto pelo aumento da taxa de filtração glomerular, como também pelo esmagamento da bexiga, né, pela diminuição da bexiga por conta do ajuste uterino. Então, como o útero tem que crescer, ele acaba fazendo essa compressão na bexiga, que seria a nossa bolsinha de armazenamento, né, de urina. Então, esse aumento de micção tem isso acontece como resposta a essas duas alterações principais. E com o volume sanguíneo também aumentado, que a gente já viu inicialmente, isso faz com que a minha taxa seja ainda mais aumentada, né? Que a minha filtração seja ainda mais aumentada. Então, com isso, eu tenho urina ainda mais concentrada, né? Principalmente no que diz respeito a substratos excretórios, e tanto nitrogênio, né, como amônia, ou seja, todos aqueles compostos que precisam ser eliminados, que são metabólitos do metabolismo, como também a eliminação de glicose, né, que também acontece através da nossa urina. Só que como eu tenho uma eliminação, né, uma filtração aumentada e aumento de eliminação contínua ao longo do dia, eu acabo tendo uma eliminação de glicose também aumentada, né? Qual é o risco disso? O aumento da liberação de glicose acaba aumentando o risco para infecção de trato urinário. Por quê? Porque glicose é açúcar, né? Então, quanto mais açúcar no trato urinário, mais eu chamo bactérias fermentativas. Bactérias fermentativas, em sua grande maioria, são bactérias patogênicas, ou seja, capazes de desenvolver doenças, né? Capazes de desenvolver patologias. E aí, quando eu falo de infecção no trato urinário em gestante, isso é uma doença extremamente grave, né? Porque, na maioria das vezes, o tratamento vai ser antibiótico-terapia. E aí eu estou falando de antibiótico-terapia num organismo que está produzindo outro ser, né?
Então, na verdade, esse mecanismo, né, aumentado de filtração com aumento de excreção precisa ser avaliado, né, não só por nós, mas por todos os profissionais que vão estar envolvidos no tratamento da gestante, para que eu não tenha um estímulo aumentado de infecção urinária, porque se essa gestante desenvolve uma infecção urinária e se essa infecção vai a um patamar mais grave, eu posso até gerar uma prematuridade, um aborto espontâneo ou até algo mais grave nesse feto. O ambiente uterino, né, vai ter alteração fisiológica drástica, né, porque aquele útero que não recebia nada agora virou uma casinha, vamos dizer assim, né, para o desenvolvimento de um novo ser. Então, é fundamental que esse ambiente uterino seja um ambiente ideal, né, para que aconteça essa formação, esse desenvolvimento. E aí, eventos estressantes, ou má nutrição, ou ingestão excessiva de gordura saturada, tudo isso pode influenciar o desenvolvimento de células e órgãos alterados geneticamente. Então, eu posso gerar o aparecimento de células a nível uterino, que seriam células malignas, né? Ou até mesmo células cancerígenas, células com mudanças genéticas que podem impactar diretamente na produção fetal, né? No desenvolvimento desse feto, tá? Gente, até aqui, tudo bem? Alô, tem alguém aí? Sim, bebê. Tá tudo bem? Sim. Tudo certo, Carol, tudo certo. Então tá, vamos lá. Então, é fato, né, que alterações fisiológicas podem sim impactar diretamente na qualidade nutricional, mas é fundamental que eu tenha um bom estado nutricional, que eu desenvolva uma boa qualidade alimentar para que eu tenha, como efeito final, um bom resultado gestacional. Em avaliação nutricional, a gente falou muito que o bom resultado, né, de uma gestação é um feto com o peso adequado ao nascimento, né, um bebê com o nascimento termo, né, no tempo certo, com uma idade gestacional adequada, né? É isso, na verdade, que a gente busca ao longo da gestação, e aí o que a gente entende como resultado final ideal seria isso. Então, essa boa nutrição vai estar focada exatamente nessa qualidade, né, em como vai ser o nascimento daquele bebê, certo? Então, qualquer condição materna adversa pode colocar esse feto em risco de nascer prematuramente. A prematuridade seria um dos resultados inadequados, né? Seria um dos resultados que deu errado, vamos dizer assim, que não deveria acontecer quando a gente fala de gestação, certo? Porque quando a gente está falando de gestação, nós estamos falando de um tempo hábil, ou seja, um tempo necessário para que eu tenha uma formação e desenvolvimento adequado e correto daquele novo indivíduo, né? Daquele novo ser que está sendo gerado ali dentro. Qualquer coisa que interrompa esse tempo hábil significa que algo deu errado nesse processo, certo? As causas são as mais variadas, né? Existem N causas, mas a gente já sabe que uma nutrição inadequada, né, uma má qualidade alimentar, pode gerar esse resultado negativo, esse resultado inadequado, certo? E uma das teorias da prematuridade, que eu já havia falado lá nos primeiros slides, está diretamente relacionado com a alimentação. Ou seja, vários estudos já evidenciaram que quando eu não tenho uma alimentação adequada, o meu organismo, né, não tem os nutrientes, os substratos, não consegue obter, né, os nutrientes necessários e adequados para a continuidade desse crescimento e desenvolvimento do feto ou da placenta, e aí ele acaba, então, encerrando esse processo de gravidez
né, esse processo gestacional para tentar salvar, vamos dizer assim, né, para tentar continuar vivo esse organismo materno, certo? Então, aqui eu botei essa tabelinha aí para vocês só para assim, exemplificar qual é a necessidade de cada nutriente para esse desenvolvimento fetal, né? Tanto, principalmente no que diz respeito a desenvolvimento cerebral, né? Mas também desenvolvimento do organismo como um todo. Então, aí está listado quais são os nutrientes, né? Qual é a função deles nesse desenvolvimento do cérebro e qual é o efeito da deficiência desses nutrientes quando eu estou falando de uma gestação, né? De um desenvolvimento fetal. O que isso poderia acarretar nesse feto em caso de não consumo, né? De deficiência mesmo nesse nutriente específico, tá? Se eu sei, e se a maioria, né, se vários estudos já elucidaram que a não oferta, né, ou a oferta inadequada de nutrientes pode gerar uma inibição ou encerrar um processo gestacional, eu sei também que uma inadequação pode levar a efeitos inadequados, né, ou defeitos nesse feto por conta dessa deficiência, tá? Então, essas correntes científicas, né, que já estudaram e mostraram e comprovaram que é fundamental uma alimentação adequada, com toda a oferta necessária de nutrientes para que eu tenha um bom desenvolvimento fetal, dizem exatamente que se esse feto, né, se esse organismo não recebe os nutrientes adequados e, portanto, o feto acaba não sendo capaz de obter esses nutrientes, né, por não ter uma ingesta adequada por parte do hospedeiro, por parte da mãe, ele pode ter vários comprometimentos, né, na estrutura desse feto, né, tanto cognitivamente, na formação cerebral desse feto. E pode ser que essas alterações não sejam manifestadas ou não sejam visualizadas logo no nascimento, mas essas manifestações podem vir mais tardiamente, né? Quando eu estiver passando por outros estágios de crescimento desse organismo, desse feto, desse bebê, por exemplo, numa fase de infância mais tardia, onde eu posso ter uma manifestação, por exemplo, de um TDAH, né, de um transtorno cerebral com dificuldade de aprendizado, eu posso ter manifestações como autismo, ou seja, algumas manifestações de um comprometimento estrutural e cognitivo que não são visualizadas em muitas situações logo no nascimento, mas sim em outras fases de vida dessa criança, desse bebê, certo? E que podem estar relacionadas diretamente com uma não obtenção de nutrientes adequados durante, né, esse processo gestacional, tá? É lógico que isso são uma das causas, né? Quando a gente está falando de gestação, nós estamos falando de algo muito complexo, né? Que tem relação com vários ciclos, né? Eu estou falando da formação de um novo ser, então isso está relacionado com vários sistemas, né, orgânicos, e esse impacto, né, nesse desenvolvimento e nessa formação, ele é resposta de vários sistemas orgânicos, né? Mas já é sabido, e a gente sabe, no simples, que uma alimentação é fundamental para a manutenção de um organismo. Um organismo vivo, normal. Um organismo vivo gerando um novo organismo, a gente tem necessidades nutricionais ainda mais necessárias, né, ainda mais importantes para que eu tenha um bom desenvolvimento desse organismo. Então, tá aí, ó.
o que seria entendido como um ganho de peso materno adequado, né? A gente já viu um pouquinho sobre ganho de peso quando a gente falou lá em avaliação nutricional, mas lá a gente viu focado em entender se aquela gestante que a gente está recebendo está com um bom estado nutricional ou não. Aqui parte do princípio que nós estamos falando do que seria necessário para uma boa nutrição, né, na hora de montar as estratégias dessa gestante, do que seria, né, o planejamento nutricional dessa gestante. Então, a gente tem que saber o que a gente entende como ganho de peso adequado para que eu possa monitorar, né, acompanhar esse planejamento e ver se ela está realmente recebendo a nutrição adequada, se ela está realmente tendo a alimentação adequada para esse processo. Então, a gente já sabe que o ganho de peso dessa gestante, ele está dividido, né, entre feto, placenta e líquido amniótico, sendo que esses três aí são menos da metade do peso total que ela vai ganhar, né? Todo o restante vai estar nos tecidos reprodutores, né, maternos, que é seio e útero, líquido intersticial, que fica entre placenta e útero, volume sanguíneo e no tecido adiposo materno, que a gente sabe que essa mãe vai precisar também fazer reservas para conseguir manter o processo gestacional e principalmente para iniciar o processo de lactação. E aí o que a gente entende como um ganho de peso gestacional para um nascimento correto, né, seria essa tabelinha aí quando a gente compara no que diz respeito a IMC pré-gestacional, né, que normalmente é essa comparação que a gente faz, o IMC pré-gestacional, o que essa gestante era antes de engravidar, né, qual era o IMC dela, e a partir daí a gente vai calcular, então, qual seria o ganho de peso dela ao longo dessa gestação até o final, certo? Então, a gente entende que uma gestante com IMC pré-gestacional baixo peso, né, menor que 18,5, ela pode ter um ganho aí que varia de 12 até 18 mais ou menos quilos. É lógico que isso precisa ser avaliado individualmente, porque nós vamos ter mulheres com compleições corpóreas diferentes, né? E aí, então, em avaliação, às vezes a gente pode avaliar que essa mulher precisa ganhar um pouco mais ou um pouco menos, ou se a gente visualiza que ela está ganhando um pouco mais, mas com uma adequação nutricional, às vezes a gente não vai mexer nisso, né? Achar que isso está inadequado. Quando eu estou falando de uma gestante com IMC pré-gestacional entre 18,5 e 24,9, eu posso ter um ganho de peso total de 11,3, né, de 11,3 kg até 15,8 kg, até 16 kg. E uma mulher com IMC pré-gestacional de 25 até 29,9, um ganho de peso de 6,800 até 11,300, mais ou menos. Isso seria o ganho de peso da gestação total, tá? A gente sabe que a perda de peso ela não deve ser incentivada quando a gente fala de gestação, né? No processo gestacional, a gente não vai trabalhar dietas restritivas, por mais que eu esteja trabalhando com gestantes obesas ou com gestantes em sobrepeso, nesse momento fisiológico eu não posso retirar nenhum tipo de nutriente desse organismo. Primeiro porque esse organismo precisa de nutrientes qualificados, né, de qualidade, para continuar o processo gestacional. Então, retirar qualquer nutriente que seja, poderia ser um problema, né, e aí eu não tenho como mensurar se a retirada daquele nutriente pode ou não faltar, vamos dizer assim, no processo gestacional dessa gestante, tá? E também porque quando eu falo de retirada, né, quando eu estou restringindo a alimentação, quando eu estou proporcionando uma dieta restritiva, eu acabo tendo mobilização de tecido adiposo, né, que seria o tecido de reserva. E nessa mobilização, né, ao fazer lise, ao fazer quebra desse tecido para liberar substratos para gerar energia,
acabo liberando compostos orgânicos, né? E esses compostos orgânicos podem ultrapassar a barreira placentária e acabar fazendo alguma alteração cerebral nesse feto, certo? Então, é contraindicado, mesmo que eu esteja trabalhando com gestantes obesas ou gestantes em sobrepeso, que eu estimule de alguma forma a perda de peso dessa gestante, seja através de restrição calórica, né, ou seja através de uma carga de atividade física aumentada, tá bom? É lógico que vão acontecer situações que, às vezes, a gestante melhora a alimentação dela, né, adequa, começa a fazer uma alimentação com uma oferta mais adequada, e isso acaba, às vezes, impactando no peso dela. Às vezes, ela acaba gerando uma perda de peso por ter melhorado a alimentação, que não era o comum, não era a rotina dela, certo? Mas aí isso vai precisar ser avaliado. Se essa perda de peso não está sendo um problema, né, para essa gestação, se essa perda de peso não está sendo deletéria para essa gestação, e aí essa avaliação vai precisar ser feita diretamente com o médico, né, o obstetra que estiver acompanhando essa gestante, porque ele tem condição de avaliar isso através dos exames bioquímicos, tá? E agora a gente entra, então, propriamente dita, aí nas nossas necessidades nutricionais importantes quando a gente fala de gestação, tá? Primariamente, né, energia. Então, como todo e qualquer ser vivo, esse organismo vai precisar de oferta calórica, né? Oferta energética para manter... Desculpa, gente. Para manter esse organismo e para manter o processo gestacional, manter esse desenvolvimento desse feto. Para isso, qual é a indicação? A gente sabe que o metabolismo da gestante ele vai aumentar, né? Ele vai ficar ainda mais estimulado, e isso é fácil da gente entender, porque é uma alteração fisiológica que vai acontecer para que eu otimize a liberação de substratos, né, de nutrientes para serem passados para esse feto. Então, esse metabolismo com certeza vai aumentar para que dê conta, né, de liberar sempre, o tempo todo, ao longo, né, desses dias gestacionais, esses substratos. Espera aí que alguém caiu aqui. E aí, qual é a indicação, então? Quando a gente fala de primeiro trimestre, a gente vai manter a mesma regrinha que a gente utiliza para mulher não gestante, tá? Então, no primeiro trimestre, porque na verdade no primeiro trimestre esse organismo, né, ainda não precisa ter um acúmulo energético, vamos dizer assim, então eu posso manter a oferta calórica, né, manter o cálculo de oferta calórica que eu faria para uma mulher adulta não gestante, tá? Então, se eu vou fazer através lá do cálculo da taxa metabólica basal, ou da fórmula de Bowles, ou da Harris-Benedict, ou seja, aquela que eu escolher, eu vou fazer como se ela fosse uma mulher adulta não gestante para o primeiro trimestre, tá? Quando essa mulher já entra no segundo trimestre, aí eu vou fazer esse cálculo, né, o cálculo que eu escolhi para mulher adulta, e vou adicionar de 340 a 360 quilocalorias por dia ali no resultado final desse cálculo, certo? Se essa mulher já estiver no terceiro trimestre, quando ela entrar no terceiro trimestre, além do adicional do segundo trimestre, eu ainda vou botar mais 112 quilocalorias por dia no resultado final encontrado ali na fórmula. Tudo bem, gente? Sim? Alô? Sim. Sim, entendido? Então, a fórmula que eu escolhi para fazer cálculo de aporte calórico que eu vou fazer, eu vou escolher a fórmula normal para uma mulher adulta, tá? Não gestante. Aí, no segundo trimestre, o resultado que eu encontrar, eu vou acrescer mais 340
até 360 quilocalorias por dia. No terceiro trimestre, eu vou fazer a fórmula, botar o adicional do segundo trimestre e mais 112 quilocalorias por dia, ok? E aí eu vou avaliando. Se o ganho de peso materno estiver dentro dos limites desejáveis, né, a faixa de consumo aceitável de energia vai variar mais, né? Então, se eu tô vendo assim que ela tá ganhando direitinho, eu posso chegar mais próximo do 360 como adicional. Ah, não, eu acho que esse ganho de peso dela tá um pouquinho acentuado, então eu vou botar o adicional mais baixo, tá? É lógico que, como eu tenho diferenças individuais e a taxa metabólica basal ela é muito individual, a gente faz um cálculo lá, mas nem sempre ele é certeiro, porque depende muito de qual é o gasto basal desse organismo. E aí isso é uma coisa muito difícil de se tornar pautável, né? A gente tem aquele cálculo matemático lá, mas esse cálculo matemático não é real para todo mundo, tá? Então eu vou avaliando. Ah, não, eu acho que o ganho de peso dela está meio estagnado, ou ela não está ganhando peso, ou ela está ganhando a mais. Eu posso ir aumentando esses adicionais, ok? Ou diminuindo. Com relação às proteínas, é fato que o requerimento de proteína vai aumentar, né? Porque eu tenho que manter tanto a síntese de tecido muscular materno como a síntese tecidual fetal, né? Mas, na verdade, mensurar qual seria a quantidade proteica necessária para a síntese, né, tecidual é algo muito difícil. Então, na maioria dos estudos que foram analisados, viu-se que eu poderia manter, né, o que a gente tem como recomendação hoje, atual, a quantidade de 0,8 gramas por cada quilo de peso por dia, quando eu falo de uma mulher adulta, né, sem uma atividade física muito intensa, tá? Então, a gente mantém essa regra quando a gente está falando da primeira metade da gestação. E aí eu não estou falando mais de trimestre, estou falando de metade, tá? O início até o meio dessa gestação eu posso manter em 0,8. Quando eu passo para a segunda metade dessa gestação, essas necessidades vão aumentar para 1,1 grama por quilo de peso por dia, certo? É lógico que eu estou falando de gestantes, né, mulheres adultas, que não tenham atividades físicas muito intensas. Se a gente estiver trabalhando com gestantes com atividades físicas mais intensas, né, que tem acompanhamento médico e uma atividade física mais intensa, aceitada, né, pelo médico e adequada, aí a gente vai ter que avaliar diferente no que diz respeito à quantidade de proteína por quilo de peso, tá? E quando eu estou falando de gravidez gemelar, né, ou de mais fetos, eu vou adicionar mais 25 gramas por dia de proteína para cada feto. Então, eu vou fazer o cálculo, né, se ela estiver na primeira metade da gestação, de 0,8 gramas por quilo de peso para ela, normal, como se ela fosse uma gestante única, né, de gestação única. E no resultado que eu encontrar, eu vou adicionar mais 25 gramas para cada feto que ela tiver. Então, eu fiz o primeiro cálculo para um, se ela tem mais 2 ou 3, será mais 25 por cada um a mais que ela tiver nessa gestação dela, certo? Gente, se ficar alguma dúvida, não ficar claro, vocês me parem, tá? Com relação a carboidratos, a quantidade recomendada, né, para fornecer calorias suficientes da dieta, para prevenir que ela gere cetose, né, ou seja, que ela quebre gordura de reserva para gerar energia, né, porque a cetose acaba sendo um metabólito tóxico, que pode ultrapassar a barreira, que foi o que a gente comentou lá no início, e por isso a gente não indica a restrição calórica. Então, o que seria uma quantidade recomendada para prevenir o aparecimento, né, o desenvolvimento da cetose e manter a concentração de glicose sanguínea adequada, né, durante esse processo de gestação, ela vai variar mais ou menos entre 135 e 175 gramas mais ou menos ao dia, certo? Vai ficar em torno de 45% a 50% do total da dieta sendo
entregue, né, através de carboidratos, tá certo? E com relação às fibras, a indicação é que na gravidez eu tenha um consumo a gestante tenha um consumo de fibra de 28 gramas por dia. Se essa meta, né, conseguir ser cumprida efetivamente por essa gestante, isso vai auxiliar demais nos quadros de constipação que acontecem, né, que acometem esse organismo durante a gestação. Óbvio que a fibra tem uma ligação, né, o seu funcionamento tem uma ligação direta com a ingestão de líquido, né, principalmente água. Então, se eu consigo cumprir a meta, eu preciso também ter o aporte líquido, né, de água necessário para que esse funcionamento, né, intestinal seja otimizado, seja melhorado, tá? No que diz respeito a lipídios, para lipídio a gente não tem uma DRI, né, ou seja, uma indicação direta para qual a quantidade de lipídio que eu deveria usar na gestação. O que a gente sabe é que a gente precisa ter uma boa recomendação de ácido graxo poliinsaturado, que seriam os lipídios essenciais, né? Ou seja, aqueles que o nosso organismo não produz. Então, a gente vai ter como principal indicação o ômega 6 e o ômega 3, e novos estudos, né, que foram feitos mais recentes, viram a necessidade também da ingesta do DHA já pronto, né? A gente sabe que o DHA, o EPA e o DHA são produtos produzidos a partir do ômega 3 e o ômega 6, né? Que acabam sendo agentes importantes para a inflamação e a anti-inflamação do organismo, certo? Vários estudos viram a necessidade da presença do DHA quando a gente fala de gestação e também quando a gente fala de primeira infância, para o desenvolvimento cerebral e cognitivo, tanto do feto, como do neonato, como do bebê, tá? Na primeira infância. Esses ômegas, né, esses ácidos, são encontrados em todas as membranas celulares, né? Eles compõem basicamente o peso do cérebro fetal, né? Então, eles são importantíssimos na construção cerebral do feto, certo? E aí a gente sabe que desse peso, metade é ômega 6 e a outra metade é ômega 3 e DHA, já pronto, tá? Como o DHA foi analisado e visto essa necessidade fundamental dele no crescimento e desenvolvimento do sistema, né, neurológico desse organismo e também da acuidade visual, né, da retina, houve essa mudança na indicação. Hoje o DHA acaba sendo também importantíssimo de ser consumido durante a gestação e durante a lactação, tá? E aí, como na maioria das vezes o ômega 3 a gente vai indicar através de suplementação, porque o nosso consumo, né, manter essa quantidade aí é muito difícil, já que o ômega 3 é proveniente de fontes alimentares que não fazem parte do nosso hábito corriqueiro, né, principalmente para a nossa região aqui. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter que fazer uma suplementação. Então, essa suplementação precisa ser feita tanto com o ômega 3, mas em suplementos que apresentem também já o DHA pronto ali na composição, certo? Então, a indicação é exatamente, né, que tenha pelo menos 300 miligramas de DHA ali naquele suplemento que a gente vai indicar, tá certo? Se vocês repararem, a maioria dos leites, né, das fórmulas infantis hoje vem acrescidas com esse DHA, exatamente por conta dessa análise, dessa avaliação que foi feita da necessidade do DHA nesse desenvolvimento neurológico, tá? E aí agora a gente entra então nos micronutrientes, né? O que a gente vai ter de principais necessidades nutricionais no que diz respeito a micronutrientes? Gente, macronutrientes, tudo bem? Ok? Sim, Matheus pediu para você aceitar ele aí, fazendo favor. Ué, não tocou para mim aqui. Foi.
Então, quando a gente fala de gravidez, todas as vitaminas vão ser necessárias, né? Assim como todas as vitaminas são necessárias para uma adequação nutricional, né? Só que a gente vai ver que, assim como no nosso, né, para a gente também, para organismos né, individuais não gravidícios, né? A gente vai ver essa necessidade de todas as vitaminas e a gente vai ver que algumas dessas vitaminas acabam conseguindo ser ingestas adequadamente através da alimentação e outras vão haver a necessidade de suplementação. Quando a gente fala de gestação, é fundamental que a gente fique atento a essa adequação de ingesta vitamínica, tá? Porque não havendo uma boa ingesta, onde eu não consiga alcançar essas vitaminas específicas, eu vou precisar lançar a mão da suplementação, tá? E aí a gente tem como principal o ácido fólico, né, que é o nosso folato, que é fundamental, né, principalmente nos primeiros ali dias do processo gestacional, né? Porque o ácido fólico vai ser importantíssimo para... Deixa eu admitir. Vai ser importantíssimo para o fechamento do tubo neural, certo? E aí, com isso, a gente sabe que essa recomendação da ingesta, né, ou da suplementação do ácido fólico acaba sendo fundamental para todas as mulheres em idade fértil. Por quê? Porque a maioria das mulheres que não planejam a gestação acabam descobrindo a gestação após o tempo, né, que seria o tempo do fechamento desse tubo neural, que acontece ali aos 28 dias da gestação. Então, hoje, o que a gente tem como recomendação é que toda mulher, né, em idade fértil faça, consuma, né, aumente o máximo possível a sua ingestão de ácido fólico. Hoje, é muito difícil, né, que a gente tenha essa falha desse fechamento de tubo neural, porque, principalmente para a gente, aqui a nossa realidade de Brasil, é que a maioria das nossas farinhas são enriquecidas com ácido fólico. Então, o ácido fólico acaba fazendo parte, uma parte real mesmo, existente da nossa alimentação. Então, isso foi um ganho, né? Foi uma coisa que a gente conseguiu alterar, né? A nutrição brasileira conseguiu alterar, né? Lá para trás, historicamente, conseguiu esse acréscimo, essa fortificação da maioria das nossas farinhas com ácido fólico, o que fez com que a gente não tivesse mais tantos problemas com o fechamento de tubo neural por conta disso, certo? Mas é indicado que mulheres que se planejem, né, que planejam a gestação, façam o uso da suplementação do ácido fólico previamente, né, antes da gravidez, tá? A recomendação seria, então, mais ou menos de 400 microgramas por dia de ácido fólico para quem quer fazer a suplementação, né, quando existe uma programação para a gestação, tá certo? Vitamina B6. A vitamina B6 ela é fundamental, importantíssima, porque ela é um cofator fundamental para diversas enzimas, né? Enzimas que têm relação direta com o metabolismo de proteína, tá? Como a B6 ela está presente, né, em carne, em peixe, aves, a deficiência dela também não é muito comum, e aí, na maioria das vezes, não vai ser necessário que a gente faça uso de suplementação. Mas, de qualquer forma, a B6, na maioria das vezes, está presente nos multivitamínicos, né? Nos polivitamínicos aí que são passados pelos obstetras. Então, a maioria das gestantes que se planejam, normalmente já fazem uso desses polivitamínicos. A vitamina B12, que é a cobalamina, né? Também é fundamental para várias reações enzimáticas. E ela é muito importante no que diz respeito à qualidade emocional. A vitamina B12 tem uma relação direta com sensação de bem-estar, né? Ela hoje tem sido muito estudada, né? A sua interação com quadros a sua não presença, né? A sua inadequação alimentar com quadros de depressão.
como ela tem uma relação direta na formação de compostos que são responsáveis pelo bem-estar, né, pela qualidade emocional, hoje a gente tem vários estudos na área procurando saber aí essa relação da inadequação alimentar dela com quadros de depressão, tá? Porém, a vitamina B12, ela está em praticamente todos os produtos de origem animal, né? Ela está em altíssima concentração na carne, né? Todos os produtos de origem animal. Então, é muito difícil ocorrer a deficiência. Normalmente, a deficiência de vitamina B12 está relacionada ou com vegetarianos muito estritos, né? Que são praticamente veganos, ou com pacientes pós-bariátricos, né, que fazem o bypass, que aí como a ligação, né, intestinal que é feita na operação de bariátrica tira o pedaço do fator intrínseco, a vitamina B12 acaba não conseguindo ser absorvida. Mas aí a maioria dos pacientes pós-bariátricos já saem com a orientação de uso de suplementação de B12. A suplementação de B12 é feita através de dose subcutânea, tá? De injeção, certo? Ai, meu Deus, tem um monte de gente tentando. Agora foi. Vamos lá. A colina é uma das vitaminas mais importantes, já é considerado um nutriente essencial. Hoje a gente tem uma nomenclatura, quando a gente fala de micronutrientes, de condicionalmente essenciais, né? Por muito tempo eles não foram entendidos como essenciais. Hoje a maioria das áreas científicas já entendem que eles são condicionalmente essenciais. E algumas vitaminas hoje já entram na classificação de essencial, tá? A colina é uma delas. Como a gente não consegue sintetizar, ela acaba sendo um nutriente muito essencial para o nosso organismo. Ela é necessária para a integridade estrutural, né, de todas as membranas celulares, sinalização celular e transmissão de impulso nervoso. E é uma das fontes principais do grupamento metil. Então, toda vez que eu preciso ter reações químicas de metilação, que acontecem o tempo todo nas membranas, né, celulares, porque é através dessas reações químicas de metilação que eu tenho os impulsos, né, nervosos acontecendo. Então, elas são importantíssimas também nessa formação cerebral fetal, né, e nesse desenvolvimento cerebral, tá? A recomendação para gestante é de 450 miligramas por dia. A colina também está presente em muitos alimentos que normalmente fazem parte do hábito, tá? Alimentar. O ovo, né? A gema de ovo é riquíssima em colina. Através do consumo dela, a gente já consegue ter uma boa... a gente já consegue ter uma boa resposta, né? Dessa colina orgânica, tá? E aí, as gestantes, então, que a gente visualizar que não tem um bom consumo dos alimentos fontes, aí vai ser necessário que seja feita a suplementação. Eu botei aí uma observaçãozinha chamando a atenção de vocês, que a maioria dos suplementos, né, dos polivitamínicos de pré-natal, não possuem colina. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Se a gente enxerga que essa gestante não tem um consumo dos alimentos fontes e que a gente enxerga que é necessário que ela faça uma suplementação, é importante que a gente avalie se esse polivitamínico, que normalmente, né, que todas as gestantes que fazem pré-natal utilizam, se ele tem ou não a colina presente, porque se não tiver, é importante que a gente faça a prescrição da suplementação, tá? O ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, está envolvido na síntese de colágeno e funciona como um potente antioxidante. E aí, então, quando a gente fala de antioxidante, eu estou falando de processo de anti-inflamação. E se eu estou falando de um processo de geração fetal, é importantíssimo que eu tenha todos os recursos, né,
no que diz respeito à anti-inflamação, para que eu não tenha um processo inflamatório acontecendo ali nesse processo gestacional, tá? Através do consumo diário de fontes alimentares, eu já consigo a vitamina C. A vitamina C, ela é uma vitamina extremamente sensível, né, que é perdida com muita facilidade, e a gente tem um mecanismo de excreção, então não adianta, de excreção daquela que não é utilizada ainda a nível intestinal. Então não adianta a gente fazer uma superdosagem, né, uma suplementação de vitamina C, porque eu acabo jogando fora na urina essa quantidade que não é nas fezes, né, que não é utilizada, certo? Então só com o consumo mesmo, né, de frutas cítricas, eu já consigo chegar no que seria necessário de vitamina C, tá? A vitamina A. A vitamina A já tem muitos estudos que já mostraram que ela é teratogênica, a sua falta, né, a sua deficiência é teratogênica. Toda vez que eu encontro essa palavra, né, de teratogenia, e que eu estou falando, o que eu estou falando, na verdade, é que eu posso ter uma alteração séria, grave, uma disfunção grave no que diz respeito a feto, tá? Então, quando eu digo que ela é teratogênica, é porque ela pode, a sua deficiência pode acarretar em transtornos graves no organismo desse feto, tá? Ela está em altíssimas concentrações ali no cordão umbilical, né? Ela tem uma relação direta com peso ao nascer, com perímetro cefálico, comprimento e idade gestacional, ou seja, a presença adequada da vitamina A tem uma relação direta com um resultado final de qualidade, ou seja, com um bom nascimento desse bebê, né, desse feto, com peso adequado, com perímetro cefálico adequado. Isso vários estudos já elucidaram essa resposta, de que uma vitamina A adequada na gestação tem relação direta com o resultado final desejado na gestação. A baixa vitamina A pode resultar na redução do tamanho dos rins, né, dos neonatos, dos bebês. Também nesse estudo foi visto que a suplementação de vitamina A ela não é garantida, não pode exceder 300 microgramas por dia, porque altas dosagens também são tóxicas, tá? E também podem aumentar o risco de defeitos neurológicos nesse feto. Mulheres que usam Accutane por conta de acne, né, de espinha no rosto, vão precisar interromper esse uso antes da gestação, porque o Accutane acaba sendo um análogo, né, da vitamina A, então ele sequestra a vitamina A, ela acaba não sendo utilizada, tá? A vitamina A, a gente sabe que ela é convertida através do pigmento caroteno, né? Então todos os alimentos que têm essa pigmentação são ricos em vitamina A. Normalmente, através de uma ingesta alimentar adequada, eu já consigo ter o suprimento desejado de vitamina A, tá? Vitamina D. A vitamina D e todos os seus metabólicos conseguem atravessar a barreira placentária, também aparecem no sangue fetal, e o que foi visto também nos estudos é que a quantidade, né, a concentração que circulava no sangue fetal era exatamente a mesma que circulava no sangue materno. Ou seja, é diretamente dependente, né? Como a vitamina D a gente consegue através da exposição solar, e o bebê não tem essa exposição solar, né? E como ele está dentro de um hospedeiro, ele acaba recebendo exatamente a mesma concentração que a mãe, né? Que o hospedeiro está tendo de vitamina D convertida ali na pele, tá? A vitamina D ela aumenta a função imunológica, o desenvolvimento cerebral. Os baixos níveis dela estão diretamente relacionados ao risco de pré-eclâmpsia, né? Do aumento da pressão arterial da gestante, tá?
É sabido que mulheres de pele escura têm uma deficiência de vitamina D, então elas acabam tendo que fazer uma reposição, né, uma suplementação. Mulheres com baixa exposição solar na rotina também possuem a vitamina D. E aí eu chamo a atenção de vocês só para fazer um parênteses, que hoje a gente tem encontrado a maioria das pessoas com baixa de vitamina D. E aí é lógico que a gente teve realmente uma diminuição da exposição solar, né? Nós ficamos mais fechados, seja dentro de casa, dentro de carro, dentro de prédio, né? Dentro de shopping, dentro de supermercado, enfim. A gente parou um pouco de andar na rua, né? De se expor, mas a gente tem visto, né? Hoje, na prática clínica, vocês mesmos, se tiverem acesso a exames sanguíneos, que a vitamina D ela tem dado baixa em todo mundo, praticamente. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que hoje, a vitamina D, por ser uma vitamina extremamente sensível, ela é uma vitamina que exige um protocolo laboratorial muito forte para que eu consiga efetivamente manter essa vitamina D ali, naquele soro sanguíneo que foi coletado, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês que existem hoje no Brasil pouquíssimos laboratórios, aí eu estou falando a nível Brasil, que tem os protocolos adequados para a visualização de vitamina D no soro sanguíneo, tá? Para a gente aqui, nós só temos um no Rio de Janeiro que tem esses protocolos firmados, aceitos, tá? Então, a maioria dos que a gente tem aqui de interior não tem esses protocolos. Alguém quer falar? Eu. Fala. Tudo bem que esse fone é horrível. Não estou te ouvindo. Oi? Tá o quê? Tá me ouvindo bem? Porque esse fone tá horrível. Agora tô. Tá. Não, é porque eu queria te perguntar a respeito de... Existe um limite máximo da dose de suplementação? Sim. Porque eu comecei... Porque meu marido tem psoríase, né? Eu vou cutucando tudo para caçar informação. Tem numa página chamado Protocolo Coimbra. E eles falam doses absurdas, assim, aí eu tenho essa dúvida. Não, olha só, a suplementação a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vitamina D também é tóxica. E, na verdade, todas as vitaminas que a gente consegue, né, produzir, vamos dizer assim, a gente tem que tomar cuidado com a suplementação. Porque, como eu já estou produzindo e eu não consigo quantificar o que eu estou produzindo, né, vamos dizer assim, eu posso acabar tendo um aumento significativo que pode entrar em intercorrência dentro do nosso organismo, certo? Então, a gente tem uma dose máxima, sim, tá? Eu mandei para vocês lá no grupo todas as DRIs de tudo. E aí lá tem o limite mínimo e máximo, tá? Do que é hoje aceito pela maioria dos principais guidelines. E aí, quando a gente fala dos principais guidelines, estamos falando do americano e do europeu, tá? Oi. Tá ok que eu falei. Tá ok, não ouvi. Tá bom? Aí você dá uma olhadinha lá. Você dá uma olhadinha lá, que lá tem todas as vitaminas, tá bom? Aí aquilo lá é o que é seguro, é o que a gente utiliza hoje, tá bom? E aí, isso que eu quero chamar a atenção de vocês também, para os protocolos de execução nos laboratórios. Porque a maioria das pessoas hoje tem dado baixa vitamina D e a causa não é pela não exposição solar, mas sim pela falta de protocolo adequado do laboratório para manter a vitamina D ali naquele soro sanguíneo, tá? Porque ela é extremamente volátil, se perde com muita facilidade e, assim, a maioria dos laboratórios não tem um protocolo que consiga garantir a manutenção dessa vitamina D ali naquele soro sanguíneo. E os protetores, né? Oi? E os protetores solares também, né? Tem atrapalhado bem. Isso, não, sim, a gente tem tudo isso. Mas, além disso, hoje a gente tem esse problema.
de não ter laboratórios adequados, com protocolos adequados, e aí a vitamina D às vezes acaba dando baixa, extremamente baixa, e aquilo não é a realidade, tá? Então, por exemplo, só no simples, assim, quando eu vou coletar um sangue para dosar a vitamina D, eu não posso ter luz, porque só ali na luz eu já perco. Alguma vez que vocês foram coletar sangue no laboratório, alguém apagou a luz da sala que você estava coletando? Não, né? Complicado. Só se for o Drácula. Então, assim, tem Não, várias... parece que tem uma tecnologia já que, tipo assim, é como se fosse um laser que dá a localização da veia, né? Tem várias coisas, tá? É uma série de regras que tem, é um protocolo super rígido para conseguir manter a vitamina D ali, tá? E vitamina D, se não for pelo sol, só tem como suplementar por soro. Apenas. Exatamente. Exatamente. Show. A gente tem hoje comprimido, tá? De vitamina D, mas não é garantida a suplementação, Entendi. tá? E são carérrimos, então às vezes a gente gasta um dinheirão, uma coisa que eu não tenho tanta garantia, tá? Por isso, inclusive, a outra que me perguntou aí, que acho que foi Marcela, né, que me perguntou, que a gente tem vários protocolos que às vezes fazem superdosagem, porque como a via oral não é garantida, alguns fazem superdosagem para tentar usar pelo menos, nem que seja metade daquela dose que está né, indicada ali naquela prescrição, tá? Então, o que a gente tem que tentar manter? Uma concentração sérica aí de 20, né, nanogramas ou 50 nanomol, mais ou menos, por litro, tá? Só que a gente tem essa dificuldade. Hoje, avaliar a vitamina D através de exame bioquímico é difícil, porque a gente tem laboratórios sem protocolos elucidados, tá bom? Vitamina E. A gente tem um aumento, né, de necessidade de vitamina E durante a gestação, porque ela é um importante antioxidante lipofílico. Então, no que diz respeito à membrana celular, que não se dão bem com água, né, que não se misturam com água, quem vai fazer o processo antioxidativo vai ser a vitamina E, que é ela que tem uma resposta direta com gordura, né, com lipídio. Então, quando a gente fala de célula, nós estamos falando de bicamada lipídica, né? Então, a ponta aqui do iceberg da célula para a entrada são lipídios. Então, eu preciso ter antioxidantes que se deem bem com gordura. E aí a vitamina E é um dos mais importantes, certo? A vitamina E também vai ser importantíssima para manter a integridade, né, de todos os hormônios sexuais maternos durante esse processo gestacional, tá? Vitamina E, normalmente, pela ingesta também, a gente consegue atingir, tá? A vitamina K, normalmente as dietas comuns não vão fornecer a quantidade adequada de vitamina K, né? Porque a vitamina K, as principais fontes vão ser os vegetais de folhas escuras, né? Não é todo mundo que consegue fazer esse consumo, que consiga tolerar esse consumo. Então, acaba não tendo uma boa ingesta. Então, na maioria das vezes, vai ser necessário fazer uma suplementação. A maioria dos polivitamínicos pré-natais já tem a vitamina K presente. Ela também possui um papel importantíssimo na saúde dos ossos. Então, é fundamental que as quantidades delas estejam adequadas durante a gestação, tá? As vitaminas que estão presentes nos polivitamínicos, gente, normalmente a gente não vai precisar se preocupar em pensar em fazer uma suplementação, tá? Porque se ela já está presente ali, ela já está sendo suplementada já nessa gestante, tá? Agora a gente entra então nos minerais, né? Fechando os micronutrientes. A gente vai ter como minerais mais importantes, né, nessa necessidade nutricional gestacional. Primeiro, o cálcio. O cálcio vai ser fundamental durante o processo gestacional, porque ele vai ter uma relação direta com toda a parte hormonal, né, de metabolismo
de mulheres grávidas. A gente vai, durante o processo gestacional, o organismo ativa vários mecanismos de reabsorção e de retenção de cálcio, porque, na verdade, o desenvolvimento ósseo desse bebê vai necessitar, vai demandar necessidades o tempo todo, né? Necessidades progressivas, crescentes de cálcio, para poder ir construindo toda essa mineralização óssea, né? Todo esse esqueleto ósseo. Então, o próprio organismo da gestante vai fazer esses mecanismos de retenção e reabsorção para tentar manter a integridade óssea dessa gestante, tá? Por isso, é fundamental que se tenha uma boa ingesta, né, de cálcio durante a gestação, porque senão o nosso organismo acaba não conseguindo reter ou reabsorver, né, esse cálcio, e aí eu vou começar a fazer uma desmineralização óssea própria para manter os aportes de cálcio necessários para o crescimento progressivo da mineralização óssea do feto, tá bom? Então, às vezes eu começo a ter processos de cárie acontecendo na gestante, exatamente por essa descamação óssea, né, que começa a acontecer, porque o organismo vai começar a tirar dos tecidos menos importantes, né, antes de tirar dos mais importantes. Então, ele começa a descalcificar para poder manter esse aporte de cálcio que está sendo necessitado lá, né, requisitado lá pelo feto continuamente, tá? O limite máximo, né, para o cálcio durante a gestação é de 2.500 miligramas por dia. Mais na frente aqui no slide eu acho que eu botei uma orientação assim básica que a gente pode dar para a gestante, para ela atingir a quantidade de cálcio necessária do dia, né, do dia alimentar dela, que seria um copo, né, de 250 ml de leite integral, e aí a gente acresce mais 2 colheres de leite em pó desnatado ali, porque aí eu vou estar concentrando tanto a oferta de cálcio como a oferta também calórica e de proteína ali daquele alimento. E aí eu consigo atingir a necessidade de cálcio daquele dia, de maneira simples, fácil, tá? Acho que eu botei isso mais à frente. O cobre, a deficiência dele vai alterar o desenvolvimento do embrião, e a deficiência indutora de cobre também se mostrou teratogênica, ou seja, também mostrou que tem relação direta em defeitos congênitos no feto, tá? O que seria uma deficiência indutora desse cobre? Quando um outro nutriente sequestra esse cobre e ele não consegue ser utilizado, tá? O cobre, na maioria das vezes, consegue ser também atingido através da alimentação, tá? O flúor. O flúor tem importante papel no desenvolvimento da dentição, né, da dentição primária desse feto. E aí hoje a gente tem alguns estudos controversos, porque antes se falava muito que era fundamental ter o aporte adequado de flúor durante a gestação, para que eu produzisse uma criança, produzisse um adulto com uma boa qualidade dentária. Mas hoje a gente já sabe, né, os estudos já verificaram que o flúor vai ter relação direta com a formação da dentição primária, aquela primeira dentição que vai ser perdida, né, para depois vir os dentes futuros, certo? Aqueles famosos dentes de leite, né, que a gente tem inicialmente. Antes achava-se que essa carga, né, do flúor, ela tinha uma resposta mais longa, que ela ia ter uma resposta direta nessa dentição total, né, dessa dentição, inclusive futura, desse bebê indivíduo, né, que vai virar adulto. Mas hoje a maioria dos estudos tem mostrado que não. Ele vai ter uma relação direta na dentição primária, né, nos dentes de leite, tá? Então, sim, vai ser importante para ter dentes primários resistentes a cáries, tá? Para ter dentes de leite resistentes a cáries, e não dentes permanentes, como a gente entendia antes,
Pode ser que isso mude depois, mas até agora o que se viu em estudos é que não tem relação com os dentes permanentes, tá? O iodo. O iodo, né, é a parte da molécula lá da tiroxina. Ele tem um papel no metabolismo de macronutrientes, também funciona como cofator em várias modificações metabólicas de macronutrientes. O iodo gestacional adequado tem associação direta com um quociente mais alto de inteligência na criança. Isso aí são estudos que já foram fechados e estão hoje nos guidelines principais. Que sim, o iodo tem relação direta com quocientes de inteligência das crianças, tá? E que já se viu também a associação de déficit de atenção relacionada a uma deficiência de iodo durante a gestação, tá? Hoje a gente consegue alcançar numa boa o consumo de iodo através do sal iodado, o sal de cozinha que a gente tem mesmo, tá? É muito difícil que a gente precise fazer suplementação. Então, eu só vou lançar a mão da suplementação se eu avaliar que o nível de iodo lá na urina, né, através do exame de urina, estão baixos. Se não, eu não preciso lançar a mão da suplementação, tá? E normalmente com o uso do sal de cozinha a gente já consegue alcançar. Ferro. O ferro tem um importante papel, né, no suprimento do sangue materno, já que eu tenho um aumento, né, de volume da demanda sanguínea da mãe, né, para manutenção dessa gestação, né, desse desenvolvimento fetal. O volume celular da mãe ele aumenta ao longo da gestação. Então, com isso, o ferro acaba sendo importante para manter a composição dessas células sanguíneas. O que a gente indica? Que a gestante consuma de 700 a 800 miligramas a mais de ferro, né, ao longo da sua gravidez, que seriam, assim, 500 designados para essa formação celular e de 250 a 300 miligramas, mais ou menos, para os tecidos fetais e placentários. Essa maior necessidade, né, de ferro acontece depois da 20ª semana de gestação, quando essas necessidades, essas demandas ficam mais aumentadas, tanto por parte da mãe como por parte do feto. Por parte da mãe, porque ela precisa aumentar o volume sanguíneo dela, e por parte do feto, para a sua própria produção e formação sanguínea, né? No final da gestação, o organismo sabe que essa mãe vai acabar tendo uma perda sanguínea, né, inerente a esse processo. Então, ele acaba aumentando essa produção sanguínea para dar conta dessa perda sem gerar maiores problemas a esse organismo. O magnésio. Quando eu penso no nascimento de um feto, né, adequado, correto, esse feto normalmente acumula 1 grama de magnésio, mais ou menos, na sua composição durante toda a gestação. A suplementação de magnésio durante a gestação, ela reduz a incidência de pré-eclâmpsia, ou seja, de aumento de pressão arterial, gerando pré-eclâmpsia, e a formação de edemas e cãibras. Magnésio também, normalmente, a gente consegue consumir, né, através da alimentação, a gente consegue suprir a necessidade, tá? A fonte que é mais utilizada e que tem mais aceitação é a banana, né? E aí, com o consumo de uma banana média, a gente já consegue suprir essa necessidade diária de magnésio. O fósforo, ele é encontrado em vários alimentos, né? Então, a deficiência acaba sendo muito rara, muito difícil. Só mesmo em mulheres que desenvolvem síndrome da realimentação, como o caso de mulheres que fazem vômitos muito graves, né? E acabam não conseguindo se alimentar, não conseguindo manter o alimento, né, ali no processo digestivo. Somente mesmo nesses casos é que foi visualizada a hipofosfatemia. Aí, quando se tem essa visualização, quando se enxerga, né, uma baixa de fosfato, aí vai ser importante que se faça uma suplementação. De fósforo, desculpa. O fósforo,
também precisa ser suplementado subcutâneo, tá? Mas somente em casos que eu avalio que aconteceu. E isso só foi avaliado, né? Só foi enxergado e visto nessas situações. Mulheres que fizeram quadros muito graves de vômito, ficaram muitos dias sem conseguir se alimentar, e aí desenvolveram a síndrome da realimentação e não conseguiam manter a alimentação, e aí tiveram que fazer o fósforo subcutâneo, tá? O fósforo vai ser importantíssimo porque ele é um dos, né, dos componentes importantes para a formação de ATP, tá? Que é a nossa principal energia celular, tá? O sódio também vai ser fundamental durante a gestação. É fundamental que a gente mantenha o sódio, mesmo em mulheres que manifestem edema ou um descontrole de pressão arterial. O que a gente vai ter que fazer é monitorar a quantidade de sódio que essas mulheres estão consumindo, porque é importante que tenha o consumo, não é válido retirar o consumo, mesmo que eu enxergue essas duas situações, tá? Não é recomendado nem a retirada e nem o uso de diurético quando eu enxergo que a mulher está com presença de edema ou está com algum descontrole de pressão arterial. A correção vai ser feita através do uso da medicação, né? Vai ser prescrita pelo médico. E a gente mantém o sódio, porém, com uma análise contínua de qual é a quantidade de sódio que ela vai estar utilizando. Esse consumo vai permanecer entre 2 e 3 gramas mais ou menos por dia, um pouquinho acima disso. E sempre recomendando o uso do sal iodado por conta do iodo, que também é necessário a sua ingesta durante a gestação, tá? E por fim, o zinco. O zinco tem comprovação também que a sua deficiência é altamente teratogênica, então tem uma relação muito alta e direta com o desenvolvimento de doenças, principalmente doenças neurológicas, né? Doenças que vão acometer de alguma forma o organismo fetal. Leva a formações congênitas, né? Desenvolvimento anormal do cérebro, comportamento anormal desse bebê, desse neonato. Baixo nível de zinco também afeta de maneira adversa o estado de vitamina A, porque ele tem relação direta com a manutenção da vitamina A, certo? Então, é fundamental que se tenha uma ingesta adequada do zinco. Como o zinco também está presente na carne vermelha, né, nos peixes e na maioria dos grãos refinados, é difícil se ter uma deficiência na ingesta de zinco. Só mesmo pacientes vegetarianos ou veganos que podem ter essa deficiência e vão ter que fazer suplementação, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui, então, o que seria um guia alimentar, uma orientação básica diária de número mínimo de porções para as mulheres, né? E eu trouxe as mulheres de uma forma geral, tanto mulheres não gestantes como quando eu falo de gestante ou de lactante. Então, eu botei alguns dos grupos alimentares que a gente citou quando falou de nutrientes aí acima, e quantas porções mais ou menos que tem que ter de cada um desses grupos para se ter a adequação desses nutrientes que a gente falou até aqui ao longo dessa aula, tá bom? Leiam depois com calma aí as porções. E aí algumas orientações importantes que vão precisar fazer parte também desse planejamento, dessas estratégias, dessas orientações que a gente vai dar para essa gestante. Vai ser fundamental que a gente indique, né, a ingestão de cálcio, e aí, como eu falei lá, quando eu estava falando do cálcio, a gente vai ter inúmeras fontes, né, de cálcio hoje no mercado, e uma forma que seria interessante, legal de ser indicada, que é essa forma de concentração de cálcio, né, de proteínas e calorias, através dessa receitinha básica aí de 2 colheres de sopa de leite em pó desnatado num copo de 250 ml de leite integral, a gente já conseguiria atingir o cálcio dia necessário na recomendação dessa gestante, tá? Sem problema se for o leite de caixinha? Então.
como tudo na nutrição, a gente tem dois lados para tudo, né? Assim, o ideal era que a gente conseguisse um leite integral da vaca, né? Mas um o de leite caixinha, né, integral da da vaca. vaca, o leite integral da vaca, ordenhado lá, né? Ou da Literalmente roça que a gente retirado fala. da roça, ele não é tolerado por qualquer organismo. Então, não adianta eu chegar para uma gestante, né, que nunca tomou o leite da roça e indicar que agora, porque ela está grávida, ela vai ter que tomar o leite da roça. Porque eu posso gerar... muito pesado, cara. Eu posso gerar um problema ainda, um transtorno ainda maior. Essa gestante pode fazer uma diarreia sanguinolenta, fazer perda sanguínea, o que vai ser pior. Vai ser muito mais traumático, tá? Então, para essa, eu vou orientar a usar o leite que ela encontra no mercado mesmo, tá? De saquinho pasteurizado seria o meio termo Saquinho aí? pasteurizado, exatamente, pode ser. Pode ser. Show. Só que aí os cuidados são outros, né? E Tem que ferver antes. Aí, na orientação, eu vou precisar frisar também esse tipo de orientação, tá? Show. Da fervura, sempre que for utilizar, sempre guardar sua refrigeração, todos aqueles cuidados para um leite que não é o HT, tá? A gente sabe, né, que tem vários componentes que não são tão legais, assim, leite caixinha, assim como a gente sabe que tem vários componentes que não são tão legais em vários produtos industrializados. Mas dá para viver sem? Hoje em dia? Mas é aquilo também, o de caixinha consegue ter cálcio? Vai Sim, atender? tem. Então, Qual é a boa notícia quando a gente fala de mineral? Mineral, normalmente, é ativo de barreira, né? Então, ele normalmente, no nosso organismo, é assim também. Ele funciona como barreiras, como soldados protetores, vamos dizer assim. Então, por isso, eles acabam sendo componentes que são fortes, difíceis de ser perdidos, entendeu? Diferente das vitaminas. São extremamente voláteis. Então, os minerais, como na maioria das vezes eles ficam atrelados a outras substâncias maiores, como na maioria das vezes são proteínas, eles conseguem se manter não se perde tão facilmente, né? Ilesos, exatamente. Tá? Também há outros alimentos que vão conter cálcio, né? Como espinafre, couve, vegetais praticamente todos os vegetais de folhas verdes escuras, o tofu, o salmão. A gente tem sucos fortificados, né, industrialmente, com presença de cálcio. E, se necessário, se mesmo assim, né, se a gente estiver lidando com uma gestante que não tolera, por exemplo, ingerir o leite ou os derivados do leite, não consegue consumir nenhuma fonte, aí a gente vai ter que lançar a mão da suplementação. Aí, normalmente, a gente usa o lactato de cálcio ou o carbonato de cálcio. E aí, normalmente, o próprio obstetra dela também vai lançar a mão de fazer uma suplementação se a gente fizer a indicação por não haver o consumo. Indicação de líquido, e aí, basicamente, hidratação, né? Então, é fundamental que a gente indique a utilização da ingesta hídrica, né, da ingesta de água. Essa indicação ela é para todo ser vivo, mas quando a gente fala de gestação, ela se torna quase que fundamental, porque não só pelo processo fisiológico demandado por esse organismo, mas para melhorar também o funcionamento orgânico desse organismo gestante, tá? Então, a ingesta hídrica adequada vai melhorar o trânsito intestinal, então melhora os quadros de constipação, né? Melhora as intercorrências relacionadas com o trânsito gastrointestinal. Aí, o que vai acontecer? A gente vai ter como principal queixa da gestante a questão de fazer muito xixi, né? De aumentar a diureia. Mas vai ser fundamental que a gente explique, que a gente a faça entender que, primeiro, independente de ter água ou não, a diurese vai aumentar, porque a gente já sabe que a taxa de filtração vai aumentar. Isso é uma alteração fisiológica proveniente da gestação. Então, não vai mudar se tiver água ou se não tiver água. De qualquer forma, ela vai aumentar esse processo de micção.
E o que a gente tem que frisar e lembrar é que quanto mais hidratação, essa urina dela vai ficar mais diluída, mais hidratada, e aí a gente reduz cada vez mais o risco de infecção, né? Desenvolvimento de cálculo e da própria constipação, como eu já havia falado, tá? A indicação é de 1.500 a 2.300 ml, mais ou menos, por dia. É óbvio que isso vai depender do tamanho, né, da gestante que a gente está lidando, de como é a compleição corpórea dela, também com as condições climáticas presentes, né, no local que a gente vai estar atendendo ou presentes naquele momento. A gente que tem uma região aqui extremamente quente, a gente pode fazer uma indicação maior dessa hidratação, porque a perda também é maior através do suor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, via de regra, de 1.500 a 2.300 ml, mais ou menos, por dia. É fundamental que a gente chame atenção ao não uso de álcool, né? Por incrível que pareça, a gente ainda tem esse problema quando a gente fala de gestação. Muitas gestantes ainda não veem a ligação da ingesta de álcool com qualquer possível intercorrência na formação fetal, mas é fato, a gente viu aí ao longo dessa aula que quase tudo, né, de nutriente que é ingerido ultrapassa a barreira, né, placentária, inclusive metabólitos tóxicos. Então, por que não o álcool não passaria? E se o álcool é tão deletério ao nosso cérebro, né, imagina um cérebro que está em desenvolvimento, certo? Então, inúmeras são as evidências, né, que já associaram o consumo de álcool com vários transtornos neurológicos, né, no feto, tá? Então, mesmo em doses homeopáticas, né, em doses pequenas, mesmo assim, esse álcool tem influência, sim, direta no desenvolvimento cerebral, tá? Ele tem uma associação com aborto espontâneo, com descolamento de placenta, com baixo peso ao nascer, retardo mental e comprometimento cognitivo. Mesmo aquelas bebidas que são consideradas bebidas com um teor alcoólico mais baixo, vão ter, sim, influência direta neurológica, né, no desenvolvimento neurológico do feto. Ok? Então, gente, tem que aguentar os 9 meses sem nada, só água. Com relação às substâncias não nutritivas em alimentos e que são nocivas e que precisam ser evitadas durante a gestação. Adoçantes artificiais, porque todos eles possuem uma correlação direta com formação de carcinoma, né, com câncer. E aí eu estou falando somente de adoçantes artificiais, aqueles desenvolvidos em laboratório, tá? Adoçantes químicos, sacarina sódica, sulfamato de potássio, acesulfame K, dentre outros, tá? Não estou falando dos naturais, não estou falando de sucralose, não estou falando de estévia, tá? Óbvio que sabendo ler rótulo, né? Porque a indústria está aí para ganhar, não para ser nossa amiga, né? Bisfenol A, que é um disruptor endócrino, né? Que ele afeta diretamente a função da tireoide e pode afetar diretamente o funcionamento hormonal para a resposta fetal, tá? O bisfenol A é aquele componente que está presente nos plásticos, né? Por isso que houve aquela mudança, aquele boom, aquela alteração, e a gente agora só ter potinho de vidro, tá? Porque o bisfenol é aquele composto que solta lá no potinho de plástico, então a gente tem que tentar ficar longe dele, porque ele também é cancerígeno. Chumbo e outros contaminantes, que em altas concentrações podem atravessar a barreira placentária. A gente, graças a Deus, não tem muitos problemas, né, com chumbo, mas existem várias regiões que às vezes tem contaminação por chumbo na água, né, no próprio tratamento lá da água, e aí podem sim ter alterações, né, levar a malformações fetais, podem levar a aborto, né, e outras malformações no organismo do feto, tá? A listeria monocitogênica, que é um micro-organismo presente no solo e que
em organismos gestantes possuem 20 vezes mais chances de contaminar. E ela talvez seja o maior problema dos nutricionistas. Porque o que acontece? A maioria das gestantes vem com um medo terrível de comer qualquer hortaliça, legume, verdura. Porque tem toda essa orientação obstétrica a não comer essas coisas na rua, porque não tem uma boa higiene, por isso, por aquilo. E aí elas começam a preferir não comer, porque não tem uma boa higienização. E aí o não comer é não comer várias vitaminas e minerais que nós falamos ao longo dessa aula aí, certo? Então, é fundamental que a gente dê uma boa orientação de higienização de hortaliças, né, de verduras, frutas e legumes para as nossas gestantes, para que elas percam o medo de se alimentar com esses produtos, tá bom? Produtos de origem animal cru, isso a gente já vai descartar mesmo, porque existe o risco não só da contaminação por esse parasita, mas também da contaminação por metais pesados, como é o caso do mercúrio, tá? Mas vegetais crus, né, são importantes, são fundamentais, fazem parte de uma nutrição adequada e a gente não pode deixar que elas não consumam por causa do medo do agente, tá? Então a gente tem que ensinar uma boa higienização para que elas percam esse medo. Mercúrio. O mercúrio é um agente pesado que pode estar presente e altas doses dele já foram vistas na maioria dos peixes que são criados em cativeiro, aqueles peixes que fazem parte da comida japonesa, principalmente, né, do salmão, do atum. Então, por isso, gestantes são contraindicadas de consumir comida japonesa, né, são contraindicadas de consumir alimentos de origem animal cru, principalmente por causa da contaminação de mercúrio, que é teratogênico, que faz alteração neurológica, principalmente no fêmur, tá? Alguns outros pequenos problemas que podemos ter quando a gente fala de alimentação na gestação, né? Desejos, crenças, recusas e aversões que vão acontecer de uma forma ou de outra ao longo da gestação. Por a gente ter alterações fisiológicas acontecendo nesse organismo, nós vamos ter também várias alterações na vontade ou na não vontade de se alimentar. E isso vai impactar diretamente na qualidade alimentar, né? Porque quando eu não quero comer, eu não ingiro alimento. Se eu não ingiro alimento, eu não tenho oferta nutritiva chegando dentro do meu organismo, certo? Algumas crenças culturais, né? O que a vizinha fala, o que o antigo falou, a avó e o avô também podem atrapalhar a ingesta alimentar. Normalmente a recusa está muito ligada ao que eu pontuei lá no começo da aula sobre esse organismo estar mais sensível e aí o cheiro é mais forte, aí com isso eu tenho mais náusea, mais desconforto. Essa alteração desse conforto gástrico também altera muito o apetite, né, a vontade de se alimentar. E aí tudo isso vão ser barreiras que a gente vai ter que ultrapassar para poder fazer com que essas gestantes consigam efetivamente desenvolver as nossas estratégias, os nossos planejamentos, né? A pica também é um dos problemas que a gente vai ter quando a gente fala de gestação, né? Que é aquele desejo de comer alguma coisa estranha, né? Que acontece na gravidez. Vários são os possíveis motivos que levam à pica, não tem nenhum ainda que seja bem elucidado, né? Bem estudado ainda, mas alguns apontam para deficiências de minerais, mas isso não tem nenhum estudo científico que afirme isso, tá? Normalmente, a maior frequência é isso aí, necessidade de comer terra ou barro, ou de comer sabão, por exemplo, né? E aí ainda são vontades, né, desejos que ainda não estão bem detalhados nem estudados do porquê isso acontece, tá? Existem várias especulações, né, dos possíveis motivos, mas nada que tenha nenhum estudo efetivo com relação a isso. E, por fim, algumas complicações que vão acontecer, né, fisiológicas
ou não nesse organismo que vão implicar, vão alterar, vão atrapalhar uma nutrição adequada aí durante essa gestação. A constipação e a geração de hemorroidas que podem acontecer, que são mais normais do que se imagina quando a gente fala de gestação. O desenvolvimento de diabetes gestacional, que também é uma realidade que pode acontecer, e aí, se essa situação vir a acontecer, eu vou ter que alterar toda a minha forma de planejar, né, todas as minhas orientações com relação a essa gestação, a essa gestante. Aparecimento de edemas, né, desenvolvimento de câimbras, principalmente em membros inferiores, né, nas pernas, azia, náusea, vômito, a hiperêmese gravídica, hipertensão induzida pela gestação, ou seja, várias complicações que são sinais, que são sintomas, que são desenvolvidos nesse organismo e que também serão barreiras que nós teremos que ultrapassar quando a gente estiver orientando, né, uma gestante. Okay? Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a mulher desenvolver diabetes mellitus na gestação, depois que a criança nascer, ela fica diabética para o resto da vida ou ela volta a não ser diabética? Não, nem sempre. Normalmente ela não fica diabética para sempre. Ela volta ao normal. Show. O que acontece? A diabetes ela pode ser manifestada por uma situação de estresse, né? Então, a gravidez pode ser entendida como uma situação de estresse no organismo. Aí eu posso desenvolver uma hiperglicemia de estresse, que vai ser entendida e monitorada como uma diabetes, mas que vai voltar ao normal depois que o estresse acabar. Beleza. Ok? Pessoal, tudo bem? E isso é tudo, pessoal. Isso é tudo. Por hoje é só, amanhã tem mais. Então, o link da atividade está lá. Continuarei por aqui para vocês fazerem a atividade. Qualquer dúvida, me gritem. E assim que eu souber novos posicionamentos da faculdade sobre a live, estarei entrando em contato com vocês. Ok? Sim, senhora. Enfim, todo mundo ok, gente? Ok. Boa noite. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me chamem por aqui, tá? Valeu, Carol. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite.